Quando a explosão rasgou o motor do P-47D Thunderbolt, o capitão Nero Moura sentiu seu coração acelerar como nunca antes. A fumaça escura invadia a cabine, misturando-se ao cheiro de óleo quente e metal queimado, enquanto a vibração ensurdecedora tornava quase impossível ouvir o som do vento cortando a fuselagem. Era 22 de abril de 1945. E o céu nublado sobre o Vale do Pó parecia uma ironia ao contraste com a confiança que ele e seus homens carregavam antes da decolagem. A missão de ataque ao quartel italiano ocupava sua mente, mas agora, diante da adversidade, tudo parecia incerto. O que seria um retorno seguro agora se transformava em uma escolha impossível, e a tensão no ar era palpável. Nero olhou pela janela do cockpit e viu a paisagem se desfazendo em uma mistura de verde e marrom. O chão parecia mais próximo do que deveria, e um pensamento assustador cruzou sua mente. E se eu não conseguir voltar? A adrenalina pulsava em suas veias, e enquanto lutava para manter o controle da aeronave, ele percebeu que o peso da responsabilidade não estava apenas em salvar a si mesmo, mas em proteger seus homens, aqueles que dependiam dele. Era uma pressão insuportável, mas também um chamado à ação. Meses antes, o cenário era completamente diferente. Desde o início de 1945, a campanha na Itália mostrava progressos tangíveis para as forças aliadas. O primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, recém-chegado ao teatro de operações, estava se estabelecendo como uma força vital para a superioridade aérea. As promessas de uma guerra rápida e decisiva criaram um clima de confiança entre os pilotos. Nero, um líder carismático, sempre soube como motivar seus homens. As noites eram preenchidas com risadas nos barracões, enquanto os dias eram marcados por voos de treinamento e missões de reconhecimento. Mas, em meio à camaradagem, havia também a responsabilidade pesada de garantir a segurança de cada um dos seus. As expectativas eram altas. As campanhas de propaganda aliadas proclamavam uma vitória iminente, e cada piloto se sentia parte de um grande esforço. Contudo, a realidade se impôs em um momento crítico. A missão que parecia rotineira tornou-se um teste de resistência e bravura. Enfrentando a pressão de cumprir ordens e a necessidade de proteger os colegas soldados em terra, Nero se viu em uma situação sem precedentes. O que antes era uma operação para desferir um golpe decisivo no inimigo, agora exigia decisões rápidas e coragem inabalável. Agora, enquanto o P-47 tremia sob as forças da gravidade e da incerteza, a urgência do momento se intensificava. Ele tinha menos de 1 minuto para agir. O quartel à frente, repleto de soldados do eixo, não poderia ser ignorado. Era uma escolha entre a segurança e o dever. O que ele faria a seguir não estava nos manuais de aviação. Mas a determinação de Nero superou a lógica. Ele sabia que a sobrevivência do seu esquadrão poderia depender daquela decisão arriscada. A fumaça espessa e o caos dentro da cabine ofuscavam sua visão, mas a presença de espírito o guiava. Ele respirou fundo, sentindo o ar pesado e frio nos pulmões. E nesse instante crucial, uma nova determinação emergiu. Ele mergulhou, liberando as 2 bombas de 500 libras a menos de 900 metros de altura. As explosões ressoaram como trovões e a guarnição inimiga foi dispersada em um momento de pânico absoluto. O impacto foi devastador. No silêncio do cockpit, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias, Nero sentiu o peso da responsabilidade. Só pensei nos homens em terra. Ele refletiria mais tarde, como se a frase pudesse encapsular a profundidade de sua ação. O P-47, embora danificado, ainda tinha uma missão a cumprir. Com uma habilidade que desafiava a lógica, ele conseguiu cruzar 120 quilômetros até Pisa, onde pousou com o motor travado.
O sentimento de alívio foi substituído por uma nova preocupação. Quantos homens poderiam ter sido salvos por sua ousadia? Meses antes, o cenário era completamente diferente. Desde o início de 1945, a campanha na Itália mostrava progressos tangíveis para as forças aliadas. O primeiro grupo de aviação de caça brasileiro, recém-chegado ao teatro de operações, estava se estabelecendo como uma força vital para a superioridade aérea. As promessas de uma guerra rápida e decisiva criaram um clima de confiança entre os pilotos. Nero, um líder carismático, sempre soube como motivar seus homens. As noites eram preenchidas com risadas nos barracões, enquanto os dias eram marcados por voos de treinamento e missões de reconhecimento. Entretanto, a realidade logo começou a se impor. As expectativas altas das campanhas de propaganda aliadas foram confrontadas pela dura verdade do combate. Encontros com inimigos cada vez mais determinados mostraram que a guerra não seria fácil. Nero e seus homens começaram a compreender que a bravura e a lealdade eram tão importantes quanto as habilidades de pilotagem. Nero se lembrava de uma conversa com o jovem piloto Mendes, que sonhava em voar e derrotar inimigos. "Quando eu estiver lá em cima, quero pegar cada inimigo que ver", Mendes exclamou, a empolgação evidente em sua voz. Mas esse espírito vibrante foi lentamente ofuscado pela pressão de missões que tornaram-se mais exigentes e arriscadas. As perdas começaram a se acumular e o peso da responsabilidade se tornou insuportável. Cada nome que desaparecia do quadro dos pilotos era uma lembrança dolorosa do que estavam sacrificando. O planejamento da missão de ataque ao quartel italiano foi um esforço minucioso. Nero se reuniu com os pilotos em noites longas, discutindo estratégias e traçando rotas. Ele incentivou todos a confiarem uns nos outros. "Precisamos estar prontos para o que vier", disse, tentando infundir coragem. Mas as vozes de preocupação e medo se tornavam mais frequentes, refletindo a tensão que permeava o ar. À medida que o dia da missão se aproximava, a ansiedade crescia. Os motores dos P-47 roncavam antes da decolagem, e a confiança que antes dominava agora se misturava ao medo do desconhecido. Nero sentia o frio na barriga, um eco do que seus homens estavam enfrentando. No fundo, ele se perguntava: e se tudo der errado? A esperança de uma vitória se tornava um peso, mas ele sabia que precisava manter o espírito de equipe vivo. "Precisamos ser mais do que apenas pilotos, precisamos ser um time", pensou enquanto observava seus homens se preparando. O sucesso ou fracasso daquela missão estava nas mãos deles. A guerra estava prestes a mostrar seu verdadeiro rosto, e eles teriam que enfrentar a realidade brutal de suas escolhas. Com o céu se escurecendo por cima do Vale do Pó, um novo capítulo estava prestes a ser escrito, e a coragem de cada um deles seria testada como nunca antes. No momento central da narrativa, o som do motor em chamas ecoava na cabeça de Nero enquanto ele lutava para manter o controle do P-47. A fumaça densa tornava a visibilidade quase impossível, e o pânico começava a invadir sua mente. O mundo lá embaixo desaparecia em meio ao caos, com a paisagem se transformando em um borrão de cores. Ele sabia que com apenas 2 cilindros funcionando, o tempo estava se esgotando. A pressão de óleo era 0, mas o quartel à frente, repleto de soldados do eixo, não poderia ser ignorado. O que ele faria a seguir não estava nos manuais de aviação, mas a determinação de Nero superou a lógica. Ele respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado nos pulmões. Enquanto o P-47 trepidava sob as forças da gravidade, sua mente foi tomada pelo pensamento de seus homens em terra. A coragem disciplinada que ele sempre pregou agora precisava ser colocada em prática. Com uma habilidade que desafiava a razão, ele decidiu mergulhar.
A descida foi abrupta e o vento cortante atirou-se contra o fuselagem da aeronave, mas ele estava focado. Em sua mente não havia espaço para dúvida. Liberando as duas bombas de 500 libras a menos de 900 metros de altura, ele viu as explosões iluminarem o céu nublado como relâmpagos. O estrondo foi ensurdecedor e a guarnição inimiga foi lançada em um estado de pânico absoluto. O impacto foi devastador e por um breve momento o caos se transformou em silêncio na terra. Nero não conseguiu conter a emoção enquanto observava uma nuvem de poeira e fumaça se elevar, engolindo o quartel. Ele havia cumprido sua missão, mas a um custo elevado. No silêncio do cockpit, enquanto a adrenalina ainda pulsava em suas veias, Nero sentiu o peso da responsabilidade. Só pensei nos homens em terra, ele refletiria mais tarde, como se a frase pudesse encapsular a profundidade de sua ação. O P-47, embora danificado, ainda tinha uma missão a cumprir. Com uma habilidade que desafiava a lógica, ele conseguiu cruzar 120 quilômetros até Pisa, onde pousou com o motor travado. O sentimento de alívio foi rapidamente substituído por uma nova preocupação. Quantos homens poderiam ter sido salvos por sua ousadia? Enquanto o avião tocava o solo, uma onda de emoções inundou Nero. O motor falhou com um último suspiro, mas ele sabia que naquele momento ele havia feito a diferença. Ele se sentia exausto, mas uma centelha de orgulho o sustentava. A luta contra a incerteza havia sido vencida, ao menos por enquanto. As sirenes começaram a tocar na base e os homens correram em sua direção, os rostos misturados entre alívio e incredulidade. "Capitão, você está bem?" Um dos mecânicos gritou enquanto ajudava Nero a descer do avião. A adrenalina começava a diminuir, mas sua mente permanecia em alta velocidade. Ele olhou para a equipe ao seu redor e viu a admiração em seus olhos. Aquilo não era apenas sobre ele, era sobre todos eles. Mas a memória do ataque e o custo que ele poderia ter trazido se impuseram em sua mente. Ele precisava saber quantas vidas ele poderia ter salvado. Enquanto observava o cenário ao seu redor, Nero começou a pensar no que aquele momento significava para o futuro. O ataque ao quartel não foi apenas uma manobra militar, tornou-se um símbolo de resistência. Ele percebeu que, mesmo diante de falhas mecânicas e adversidade, as decisões humanas podem reverter o destino de um conflito. A coragem que ele e seus homens demonstraram naquele dia não apenas salvou vidas, mas também alterou o curso da guerra na região. O que poderia ter sido um fracasso catastrófico agora se transformava em uma vitória inesperada, um marco para todos os envolvidos. Enquanto observava o cenário ao seu redor, Nero começou a pensar no que aquele momento significava para o futuro. Sentado no avião, com o cheiro de fumaça ainda impregnado em suas roupas, ele compreendia que o que acabara de realizar não se limitava a um ato heróico isolado. O ataque ao quartel não foi apenas uma manobra militar. Tornou-se um símbolo de resistência e determinação em meio ao caos da guerra. A adrenalina começava a se dissipar, dando lugar a uma análise mais fria e estratégica do que havia acontecido. Nero percebeu que, mesmo diante de falhas mecânicas e adversidade, as decisões humanas tinham o poder de desfazer o destino de um conflito. A coragem que ele e seus homens demonstraram naquele dia não apenas salvou vidas, mas também alterou o curso da guerra na região. Ele se lembrava das expressões de seus colegas pilota e das conversas que tiveram sobre o impacto que poderiam causar, não apenas em termos de números, mas na moral das tropas aliadas. Enquanto caminhava em direção ao quartel, ele refletia sobre os detalhes da missão. As bombas que havia lançado não eram apenas explosivos, eram símbolos de esperança para seus companheiros em terra que enfrentavam uma luta diária pela sobrevivência.
Ele começou a pensar sobre as implicações estratégicas daquele ato, sobre como um único ataque coordenado poderia reverter a confiança do inimigo. A resistência e a bravura de um pequeno grupo podiam inspirar outros, criando um efeito dominó que poderia mudar a maré da guerra. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir, ele disse a si mesmo, sabendo que ainda havia batalhas a serem travadas. O impacto do ataque reverberava não apenas entre os seus, mas também nas fileiras inimigas, que agora se perguntariam sobre a capacidade dos brasileiros em combate. Ele se lembrou de cada treinamento, de cada voo simulado, e como tudo aquilo os havia preparado para aquele momento decisivo. Os números que ele não tinha em mente enquanto mergulhava agora emergiam com clareza. Quantas tropas inimigas haviam sido desestabilizadas? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? A missão não foi apenas um teste de bravura, foi uma afirmação da força e resiliência dos brasileiros. Ele podia quase ouvir os gritos de encorajamento de seus companheiros que se espalhavam pelo acampamento. Nero se lembrou da frase que lhe fora dita em treinamento. A vitória não está apenas no campo de batalha, mas na mente e no coração de cada soldado. Ele viu a verdade disso enquanto observava seus homens se reunirem ao seu redor, seus olhos brilhando de orgulho e alívio. As histórias sobre o ataque logo se espalhariam, elevando o moral das tropas e solidificando a reputação do primeiro Gávica como uma força destemida. Com a adrenalina diminuindo, ele começou a se conscientizar do peso da responsabilidade que carregava. Cada escolha feita naquele dia poderia ter mudado vidas, e agora ele se sentia tanto como um líder quanto como um homem comum, consciente do sacrifício que a guerra exigia. Havia um entendimento tácito de que cada missão trazia consigo um custo, e a batalha pela paz continuaria. À medida que caminhava, ele percebia que o verdadeiro desafio não era apenas sobreviver, mas manter a determinação e o espírito de equipe entre seus homens. O ataque ao quartel tinha sido um triunfo, mas também um lembrete de que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Com essa consciência, Nero se sentiu revitalizado, pronto para enfrentar os desafios que viriam, sabendo que a coragem e a unidade seriam suas melhores armas. Nos dias seguintes ao ataque, a notícia da ousadia de Nero e do P-47 se espalhou rapidamente entre os batalhões aliados. Os corredores do quartel vibravam com histórias de bravura e heroísmo, e os homens, antes ansiosos, agora estavam repletos de orgulho e determinação renovada. Cada encontro era uma celebração das vitórias e um lembrete do sacrifício que a guerra exigia. As narrativas sobre o ataque ao quartel italiano tornaram-se lendas que inspiravam não apenas os brasileiros, mas também os aliados que lutavam ao seu lado. Certa manhã, durante o café da manhã, Nero sentou-se com seus pilotos em uma mesa longa. "Capitão, ouvi dizer que você fez a diferença naquele dia. Como foi voar em meio ao caos?" perguntou um dos novos recrutas, os olhos brilhando de admiração. Nero sorriu, relembrando a adrenalina e a tensão. Foi um desafio, mas não estava sozinho. A coragem vem da confiança que temos uns nos outros. As risadas fluíam, mas uma sombra de luto ainda pairava. Para cada história de heroísmo havia o peso das perdas. As memórias de camaradas que não voltaram eram um lembrete constante. Após o café, Nero decidiu visitar o acampamento médico, onde alguns soldados feridos estavam sendo tratados. O ambiente era pesado, repleto de sorrisos forçados e olhares vazios. Ao ver o soldado Oliveira com um curativo na cabeça, Nero sentiu orgulho. "Capitão, não se preocupe, eu voltarei a voar assim que puder", declarou Oliveira, a determinação evidente em sua voz. "Estamos todos juntos nisso, Oliveira. O que você fez foi heróico. Cada um de nós tem um papel a desempenhar", respondeu Nero, tentando infundir coragem.
Na semana seguinte, o comando decidiu realizar uma cerimônia para honrar a bravura dos pilotos. Durante o evento, cada um que participou da missão seria reconhecido. A atmosfera estava repleta de expectativa. Ao ser chamado ao palco, Nero sentiu os olhares fixos em si. Hoje, celebramos não apenas um ataque, mas a coragem de cada homem e mulher que luta ao nosso lado. O que fizemos foi uma afirmação de que juntos somos mais fortes, declarou, e os aplausos ecoaram. Havia um entendimento de que cada um contribuía para o esforço maior. Após a cerimônia, muitos soldados abordaram Nero expressando gratidão e admiração. Ele sentiu que a energia do grupo havia se renovado. As palavras tinham o poder de unir pessoas e transformar a percepção do que era possível. O ataque ao quartel se tornaria uma história de motivação e força coletiva que impulsionaria os soldados em suas próximas missões. Enquanto a noite caía e as estrelas surgiam no céu italiano, Nero olhou para a linha de soldados, todos com sorrisos e determinação em seus rostos. A guerra ainda reservava desafios, mas com cada um deles ao seu lado, ele se sentia capaz de enfrentar qualquer adversidade. A coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente, juntos. Com essa determinação renovada, estavam prontos para os próximos desafios que a guerra lhes apresentaria. Com o tempo, a adrenalina do ataque ao quartel começou a se dissipar, mas os desafios que se seguiram revelaram a complexidade da guerra. As tropas brasileiras continuavam a se destacar, mas a confiança renovada não vinha sem suas tensões. Em meio aos elogios e à moral elevada, surgiram atritos culturais e práticos entre os aliados, refletindo a diversidade de origens e experiências dos soldados. Naquela semana, durante uma reunião tática, as divergências começaram a aflorar. Os comandantes americanos, acostumados a fazer operações em grandes escalas, estavam ansiosos para implementar uma nova estratégia, enquanto muitos dos pilotos brasileiros defendiam uma abordagem mais cautelosa. "Precisamos de mais suporte aéreo antes de avançar", disse um dos tenentes, enquanto olhava para Nero esperando apoio. "Se não formos cuidadosos, poderemos perder mais homens." Outros, no entanto, argumentavam a favor de um ataque decisivo. "A vitória se constrói na ação. Precisamos ser audaciosos", insistiu um oficial americano, sua frustração evidente. As opiniões se chocavam e a tensão cresceu, com vozes elevadas e gestos enfáticos. Nero, observando tudo, tentava manter a calma, sabendo que a unidade era crucial. Ele interveio, buscando uma solução que pudesse reconciliar as opiniões. "Precisamos ouvir todos os lados. A diversidade de nossas experiências é nossa força, mas devemos encontrar um caminho para avançar juntos." A reunião terminou sem um consenso claro, mas a necessidade de colaboração se tornava evidente. Apesar das tensões, Nero mantinha a esperança de que a equipe pudesse superar as diferenças. Ele organizou encontros informais entre os pilotos brasileiros e os oficiais americanos, buscando construir relacionamentos e promover um entendimento mútuo. Durante um desses encontros, os soldados compartilharam histórias de suas famílias e tradições, permitindo que se conhecessem além do uniforme. Com o tempo, as conversas se tornaram mais amenas e respeitosas. Enquanto isso, a realidade da guerra continuava a se manifestar. As missões se tornavam cada vez mais perigosas e as perdas começaram a se acumular mais uma vez. A lembrança dos camaradas que não voltaram começava a pesar mais. Nero enfrentou a dura tarefa de confortar os homens que sofriam a dor da perda, enquanto também tentava manter o moral elevado. Ele sabia que a luta não era apenas contra um inimigo visível, mas contra a devastação emocional que a guerra trazia. "Precisamos nos apoiar", ele dizia em conversas privadas. "A dor é real, mas não podemos deixar que isso nos divida."
Estamos juntos nessa luta. Ele tentava infundir um senso de propósito maior, lembrando a todos que cada um deles fazia parte de algo significativo. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado, Nero refletia sobre o que haviam conquistado e o que ainda estava por vir. As tensões e desafios eram parte intrínseca do que estavam vivendo. Mas cada pequena vitória servia de lembrete de que a coragem e a resiliência poderiam superar as adversidades. O ataque ao quartel ainda ecoava como um triunfo, mas agora ele sabia que a verdadeira vitória exigiria algo mais profundo: unidade e empatia em meio à diversidade. Com essa compreensão, ele estava determinado a levar seus homens adiante, sempre buscando um equilíbrio entre a bravura e a compreensão das realidades que enfrentavam. Na guerra, a vitória não era apenas sobre derrotar o inimigo, mas sobre permanecer juntos, enfrentando os desafios com coragem e solidariedade. À medida que as semanas se transformavam em meses, a campanha na Itália seguia seu curso, marcada por vitórias e desafios. O ataque ao quartel italiano ainda ressoava entre as tropas, mas as perdas começaram a se acumular, tornando-se um fardo constante. Cada nova missão reavivava o espectro da morte, lembrando a todos da fragilidade da vida em tempos de guerra. Um mês após o ataque, Nero foi convocado ao escritório do comandante da divisão. A expressão séria do oficial indicava que uma nova fase da campanha estava prestes a ser iniciada. Capitão Moura, sua liderança se destacou, mas precisamos discutir as perdas. As próximas operações serão mais perigosas e devemos garantir que todos estejam preparados, disse o comandante. Nero assentiu, sentindo o peso das palavras. Sabia que a luta pela sobrevivência não era apenas física, mas emocional. Após a reunião, ele se retirou para se preparar para a missão seguinte, pensando em cada um de seus homens e nas famílias que esperavam por eles em casa. Naquela noite, ao reunir seus pilotos, ele falou com sinceridade. Estamos prestes a enfrentar desafios maiores. Cada um de vocês é vital para o sucesso da nossa missão. Precisamos estar prontos para agir, mas também para apoiar uns aos outros. A dor e a perda farão parte da nossa jornada, mas a força que encontramos juntos pode nos ajudar a superar tudo isso. O olhar de determinação nos rostos de seus homens o encorajou. Com um claro propósito, se prepararam para a próxima operação, cada um disposto a arriscar tudo pelo bem do grupo. A nova missão levava-os a um território inimigo mais denso e fortificado. Enquanto o P-47 voava em formação, a tensão era palpável. O barulho dos motores era ensurdecedor, mas a mente de Nero estava focada. As trocas de olhares entre os pilotos mostravam um entendimento silencioso. Estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Quando o momento de atacar se aproximou, a adrenalina tomou conta. As ordens foram dadas e os P-47 começaram sua descida. O alvo estava à vista e a urgência crescia. Por eles, pensou Nero, lembrando-se de cada soldado em terra que contava com seu apoio. As bombas foram lançadas e a explosão que se seguiu foi ensurdecedora. A fumaça tomou conta da cena, mas desta vez não havia pânico. O ataque foi um sucesso, e quando voltaram à base, a sensação de vitória era palpável. Entretanto, a alegria foi rapidamente ofuscada pela realidade das perdas. O impacto das missões se acumulava, e as lembranças dos camaradas que não voltaram nunca desapareciam completamente. Porém, cada vitória lembrava a todos que estavam lutando por algo maior: suas famílias, seu país e os que haviam caído. Enquanto observava os rostos de seus homens, agora marcados pela dor e pela bravura, Nero refletiu sobre o que havia aprendido. A guerra exigia sacrifícios, mas a verdadeira força vinha da união e do apoio mútuo. Ele sabia que, por mais difíceis que fossem os desafios à frente, juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade.
O ataque ao quartel se tornava uma inspiração, uma prova de que coragem e determinação poderiam construir um legado duradouro. Com essas lições gravadas em seu coração, ele estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse.